Lorena dedicou décadas da sua vida para construir um patrimônio sólido, acreditando que cada tijolo erguido seria a segurança para o futuro de sua única filha, Isadora. Ela jamais imaginou que o próprio sangue se voltaria contra ela em um tribunal gélido, usando mentiras e manipulações para tentar declará-la incapaz. Isadora queria o dinheiro, os imóveis e o status, mas esqueceu-se de um detalhe fundamental. Lorena nunca foi uma mulher comum e seus bens escondiam uma natureza que a ganância de Isadora não foi capaz de prever. Quando a lista de ativos foi aberta, a ganância deu lugar ao pavor absoluto, e o juiz percebeu que a verdadeira ameaça na sala não era a mulher que tentavam interditar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado do Fórum João Mendes, no coração de São Paulo, parecia expelir um gelo que não vinha apenas das máquinas, mas das paredes impregnadas de ressentimento e processos mofados. Eu estava sentada naquele banco de madeira envernizada, sentindo o peso do meu blazer de linho sobre os ombros, uma peça que comprei em uma liquidação há 10 anos e que ainda parecia nova. Minhas mãos, no entanto, não podiam esconder a verdade. Elas estavam entrelaçadas no colo e cada vinco na pele, cada mancha senil que começava a aparecer, contava a história de uma mulher que nunca teve medo do trabalho pesado. O cheiro de café barato misturado com o odor de lustramóveis me dava náuseas. À minha direita, a poucos metros, mas a um abismo de distância emocional, estava Isadora, minha única filha, o fruto de noites mal dormidas, de economias drásticas e de um amor que eu acreditava ser incondicional. Ela usava um conjunto de alfaiataria que eu mesma tinha pago no Natal passado. O rosto, impecavelmente maquiado, não demonstrava um traço de hesitação. Ela conversava em sussurros com seu advogado, um homem chamado Dr. Arnaldo, que ostentava um relógio dourado e um sorriso que me lembrava um tubarão farejando sangue na água. "A senhora está bem, dona Lorena?" perguntou meu advogado. O Dr. Vinícius, um jovem de olhar honesto que aceitou meu caso, mais por indignação do que por honorários. "Estou apenas tentando entender em que momento eu falhei tanto, Vinícius", respondi, com a voz embargada, mas firme. "Eu dei a ela o mundo, e agora ela quer me tirar o chão sob os pés." A audiência começou com o bater seco do martelo do juiz, um homem de sobrancelhas grossas e olhar cansado chamado Dr. Fausto. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo zumbido constante do sistema de ventilação. Dr. Arnaldo, o advogado de Isadora, levantou-se com uma autoconfiança irritante. Ele pigarreou, ajustou a gravata de seda e começou a declamar o que ele chamava de exposição de motivos. "Excelentíssima autoridade, estamos aqui hoje por uma questão de zelo e proteção", começou ele, com uma voz aveludada e falsa. "Minha cliente, Isadora, tem acompanhado com extrema preocupação o comportamento errático de sua mãe, a senhora Lorena. Notamos gastos descontrolados, investimentos em ativos de alto risco e uma clara negligência na administração de um patrimônio que levou décadas para ser construído. Isadora não busca o dinheiro por ganância, mas sim para garantir que sua mãe não termine seus dias na miséria, vítima de sua própria senilidade precoce." Eu senti o sangue subir para o meu rosto. Senilidade? Eu, que ainda fazia o fechamento contábil das minhas propriedades manualmente. Eu, que sabia de cor o vencimento de cada IPTU e a cotação do dólar antes mesmo do Jornal das 8. Isadora se encolheu na cadeira, fingindo enxugar uma lágrima inexistente com um lenço de papel. A encenação era digna de uma novela das 9. Ela sabia exatamente como manipular a percepção de quem olhava de fora. Para o mundo, ela era a filha, devotada tentando salvar a mãe de si mesma. "Mentira", sussurrei para mim mesma, mas o Dr. Vinícius colocou a mão sobre o meu braço, pedindo calma. "Lorena, por favor", disse o juiz, sem tirar os olhos dos papéis. "O advogado tem a palavra. Prossiga, Dr. Arnaldo." "Como prova dessa irresponsabilidade", continuou o tubarão,
Anexamos os extratos das contas correntes, onde constam transferências vultosas para contas de terceiros sem qualquer lastro comercial. Além disso, a senhora Lorena insiste em manter um estilo de vida austero, quase beirando a insalubridade, enquanto possui recursos para viver com conforto. Essa desconexão com a realidade financeira é um sintoma claro de que ela não possui mais o discernimento necessário para gerir seus próprios bens. Solicitamos a interdição judicial imediata e a transferência da curatela de todos os bens para sua única herdeira direta, Isadora. Os bens a que ele se referia eram o meu apartamento em Pinheiros, um SUV que eu mal usava porque preferia andar a pé, e a conta poupança que eu vinha alimentando desde que Isadora nasceu. Isadora olhou para mim por cima do ombro. O olhar não era de pena, era de triunfo. Ela achava que eu era uma velha vulnerável, uma relíquia do passado que poderia ser guardada em um asilo de luxo enquanto ela desfrutava da herança antecipada. Ela queria as chaves da minha vida, o controle do meu destino. O que ela não sabia, e o que o advogado dela ignorava completamente, era que a Lorena que eles viam, a mulher simples, de roupas sóbrias e hábitos econômicos, era apenas a ponta de um iceberg monumental. Eles viam o apartamento e o carro, mas não faziam ideia do que estava registrado sob o meu CNPJ de participações, uma empresa que eu mantinha no absoluto sigilo, longe dos olhos curiosos de uma filha que sempre demonstrou ser mais interessada no preço das coisas do que no valor das pessoas. O juiz então se virou para o Dr. Orvinícius. A defesa deseja se manifestar antes que eu analise a lista detalhada de ativos e passivos. Vinícius se levantou. Ele não tinha o relógio de ouro do adversário, mas tinha a verdade ao seu lado. Excelência, a senhora. Lorena não apenas é perfeitamente capaz, como é a mente por trás de uma estrutura financeira muito mais complexa do que a apresentada pela requerente. Isadora alega que a mãe é negligente porque não entende a magnitude do que está tentando roubar. Nós trouxemos a lista completa e atualizada de todos os ativos vinculados ao CPF e aos CNPJs de controle da minha cliente. Pedimos que o senhor analise com atenção, especialmente os registros da última década. Isadora soltou uma risadinha abafada. O advogado dela sorriu para o teto, como se estivesse assistindo a uma tentativa desesperada e patética de defesa. Eles achavam que o complexo seria apenas mais algumas dívidas ou, no máximo, uma casa de praia caindo aos pedaços que eu nunca tinha mencionado. O oficial de justiça entregou uma pasta de couro preta ao Dr. Fausto. O juiz abriu a pasta com um desdém visível, pronto para encerrar. Aquela audiência fastidiosa e ir almoçar. O silêncio na sala se tornou absoluto. Só se ouvia o barulho das folhas sendo viradas. 1, 2, 3 páginas. De repente, o ritmo das mãos do juiz mudou. Ele parou de folhear rapidamente. Seus olhos se arregalaram. Ele ajustou os óculos e aproximou o rosto do papel, como se não acreditasse no que estava lendo. Ele olhou para mim, depois para Isadora e então voltou para a lista. O suor começou a brotar em sua testa, apesar do frio do ar-condicionado. "Mas o que é isso?" murmurou o juiz, a voz falhando pela primeira vez. Ele virou para a última página, onde constavam os selos de autenticação do Banco Central e os registros de custódia internacional. O rosto do doutor do Fausto ficou pálido, um tom de branco que contrastava com o couro da sua cadeira. Ele se levantou tão rapidamente que a cadeira quase tombou para trás. "Parem imediatamente!" gritou ele, sua voz ecoando pelas paredes do tribunal. "Doutor Arnaldo, afaste-se da mesa. Agora!" O advogado de Isadora ficou paralisado, a mão ainda estendida em direção ao juiz. Isadora franziu a testa, confusa, mas ainda mantendo aquela máscara de arrogância. "O que foi, meritíssimo? É algum erro nos extratos da minha mãe?" perguntou ela, com uma voz afetada. O juiz não respondeu a ela. Ele olhou para o fundo da sala, para os 2 policiais militares que faziam a guarda da porta. "Segurança! Chamem reforço agora mesmo. Cerquem as saídas. Ninguém sai desta sala até que eu dê a ordem." O pânico começou a se instalar.
O doutor Arnaldo tentou falar, mas o juiz o calou com um gesto violento. Isadora se levantou, a respiração curta. Mãe, o que você fez? Ela sibilou para mim, os olhos cheios de um medo súbito. Eu apenas a encarei de... volta. Por trás da máscara de mãe sofrida, havia uma estrategista que esperou 20 anos por este exato momento. O que estava naquela pasta não eram apenas extratos bancários. Eram as chaves de um cofre que Isadora jamais deveria ter tentado abrir. O caos que se seguiu ao grito do juiz foi como um estalo de chicote no ar pesado daquela sala. O doutor Fausto, que minutos antes parecia um burocrata entediado, agora tinha as mãos trêmulas, segurando as folhas de papel como se fossem brasas ardentes. Os 2 policiais militares que estavam na porta entraram com passos pesados, o som das botas de cano curto batendo no piso de granito, ecoando como batidas de um coração acelerado. O tilintar das algemas nos cintos dos soldados me trouxe uma lembrança gélida. A primeira vez que entrei em uma delegacia, há 30 anos, para denunciar o abandono do pai de Isadora, saí de lá sem nada, ouvindo que assuntos de família se resolvem em casa. Hoje, o jogo era outro. Isadora estava estática. O lábio inferior dela começou a tremer levemente, um tique que ela desenvolvia desde criança quando percebia que tinha perdido o controle de uma mentira. Ela olhava para o doutor Arnaldo, seu advogado tubarão, esperando uma reação, um contra-ataque jurídico, qualquer coisa que restaurasse sua imagem de herdeira injustiçada. Mas Arnaldo estava ocupado demais, tentando entender por que o juiz o havia mandado se afastar da mesa com tanta violência. Excelência, eu não compreendo. Arnaldo começou, sua voz perdendo a arrogância e ganhando um tom agudo de incerteza. São apenas extratos de participações societárias. Minha cliente tem o direito de saber a extensão do patrimônio que ela, por lei, deve administrar dada a incapacidade da genitora. Cale a boca, doutor. O doutor Fausto rugiu, batendo a palma da mão na mesa com tanta força que o copo de água ao seu lado quase tombou. O senhor tem noção do que está escrito nestes anexos? O senhor leu o que sua cliente anexou ao processo como prova de má gestão. Eu permaneci sentada, com a coluna ereta, sentindo o perfume suave do meu próprio hidratante de lavanda, um cheiro que sempre me acalmava nos momentos de crise. Fechei os olhos por um segundo e me vi 30 anos atrás, limpando escritórios de advocacia no centro de São Paulo, recolhendo papéis do lixo que os grandes sócios descartavam sem pensar. Naquela época, eu aprendi que a informação não é apenas poder, é uma arma de destruição em massa se você souber onde apontar. Enquanto Isadora ia para festas em Jurerê Internacional com o dinheiro que eu enviava, eu passava as madrugadas estudando fundos de investimento estruturados e aquisições de dívidas públicas. O que tem de tão grave, meritíssimo? Isadora perguntou, tentando recuperar a voz de filha preocupada, embora o pânico já estivesse visível em seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, mas tão vazios de substância. Minha mãe está escondendo dinheiro. É isso? Ela cometeu algum crime fiscal? O juiz olhou para ela com um misto de desprezo e puro horror. Crime fiscal. Menina, você não faz ideia da caixa de Pandora que abriu. E senhor, Lorena, ele se dirigiu a mim, e pela primeira vez na vida fui olhada por um magistrado não como uma viúva qualquer, mas como alguém que detinha as rédeas da carruagem. Por que esses documentos estão aqui? Isso deveria estar sob segredo de Estado, ou no mínimo, em um cofre de segurança máxima. Meu advogado me orientou a ser totalmente transparente com o Tribunal, Excelência. Respondi, mantendo a voz num tom monocórdico e sereno. Isadora me acusou de ser irresponsável com o meu dinheiro. Achei que o senhor deveria saber que o que ela chama de apartamento em Pinheiros é apenas a sede administrativa de uma holding que detém, entre outros ativos, a titularidade de 40% das debêntures da concessionária que administra o sistema de saneamento deste estado. E, mais importante, a titularidade da dívida hipotecária do complexo onde funciona este e outros tribunais. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede no fundo da sala. O doutor Arnaldo recuou um passo,
como se tivesse levado um soco físico. Isadora piscou, confusa. A matemática da ganância dela não alcançava esses números. Ela queria 1 milhão, talvez 10. Ela não estava preparada para descobrir que a mãe era a dona do prédio onde ela tentava me enterrar viva. Mas o pânico do juiz não era apenas pela minha riqueza. Ele continuou folheando, e eu sabia exatamente o que ele tinha encontrado na página 42. A lista de ativos sob gestão de risco. No. Dr. Arnaldo, o juiz disse. A voz agora um sussurro carregado de ameaça. O senhor sabia que o escritório de advocacia, Arnaldo em Associados, recebeu um aporte de capital estrangeiro há 2 anos, para evitar a falência. Um aporte vindo de uma empresa chamada L.M. Participações? Arnaldo empalideceu. O suor agora escorria livremente por suas costeletas. Sim, foi um empréstimo ponte. Nós estamos pagando, pois saiba que L.M. são as iniciais de Lorena Medeiros, o juiz declarou, jogando os papéis sobre a mesa. Você está aqui tentando interditar a mulher que, tecnicamente, é a dona do seu teto e da sua carreira. E pior, o que está no anexo confidencial envolve a lista de pagamentos de propinas que a sua firma fez para tentar agilizar processos neste fórum. Documentos que a senhora Lorena comprou quando adquiriu a massa falida do banco que processava vocês. Isadora gritou. Não foi um grito de raiva, foi um grito de incompreensão. Isso é mentira. Ela é só uma velha que faz crochê e reclama do preço do feijão. Ela não pode ter tudo isso. Ela me enganou. Ela me deixou viver com uma mesada enquanto era dona de tudo. Eu me levantei. Meus joelhos não estalaram. Eu me sentia mais jovem do que nunca. Caminhei devagar até onde ela estava. Isadora tentou se afastar, mas os policiais militares, seguindo a ordem implícita do juiz de manter a segurança, fecharam o cerco. Eu não te enganei, Isadora. Eu disse, cada palavra saindo como uma sentença. Eu te dei o que você podia. Carregar. Mas você é pequena demais para o meu mundo. Você tentou usar a lei para me roubar, mas esqueceu que eu ajudei a escrever as notas de rodapé dessa mesma lei enquanto você gastava o meu suor em shoppings. Chamem o Ministério Público e o GAECO, ordenou o Dr. Fausto para o escrivã, que digitava freneticamente com os olhos arregalados. Senhora Lorena, eu preciso que a senhora me acompanhe até o meu gabinete. Agora, Dr. Arnaldo. O senhor está detido preventivamente por tentativa de fraude processual e suspeita de corrupção ativa, baseada nas evidências que acabaram de ser anexadas por sua própria cliente. Isadora começou a soluçar, um choro histérico e feio. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Eu só queria segurança para nós duas. O Arnaldo disse que era o melhor caminho. Segurança, Isadora. Olhei para ela e não senti ódio. Senti apenas o vazio de uma missão cumprida. A segurança acabou de chegar para você, mas ela veste farda e não aceita cartões de crédito. Enquanto o juiz me conduzia para a sala reservada, vi pelo canto do olho Isadora ser escoltada para o fundo da sala. O advogado dela já estava sendo algemado, o brilho do relógio dourado agora contrastando com o aço frio das pulseiras de ferro. O tribunal, que deveria ter sido o meu túmulo social, tornou-se o palco da minha maior vitória. Mas o que o juiz e Isadora ainda não sabiam era que o conteúdo daquela pasta era apenas o primeiro volume. O verdadeiro motivo de eu ter deixado esse processo chegar tão longe estava prestes a ser revelado na privacidade do gabinete. A sala do gabinete do Dr. Fausto era o oposto do tribunal barulhento que deixamos para trás. O silêncio ali era denso, quase sólido, quebrado apenas pelo som rítmico de um relógio de pêndulo, antigo que parecia contar os segundos de uma vida que Isadora jamais conheceria. O cheiro de livros encadernados em couro e café recém-passado, aquele aroma tipicamente brasileiro que permeia as repartições públicas de prestígio, preenchia o ambiente. O juiz sentou-se atrás de sua pesada escrivaninha de jacarandá, soltando um suspiro que carregava o peso de uma carreira inteira, confrontada por uma revelação sem precedentes. Ele me ofereceu uma cadeira com um gesto trêmulo, enquanto mantinha a pasta preta à sua frente, como se ela fosse um dispositivo explosivo prestes a detonar. Senhora Lorena,
Ele começou, a voz agora baixa, despojada da autoridade teatral do plenário. Eu estou neste fórum há 25 anos. Já vi disputas de herança que destruíram famílias inteiras por causa de alguns hectares de terra ou joias de família. Mas o que a senhora apresentou aqui, essa rede de participações, esse controle sobre dívidas estruturais e, principalmente, as provas de que o Dr. Juan Arnaldo estava usando o processo de interdição para lavar recursos de origem duvidosa, por que a senhora permitiu que chegasse a este ponto? Por que não o barrou antes? Eu me ajeitei na cadeira, sentindo o toque frio do metal da minha pulseira contra o pulso. Olhei pela janela lateral, que dava vista para o cinza interminável dos prédios de São Paulo, o céu carregado prometendo aquela chuva de fim de tarde que trava o trânsito e limpa a alma. Excelência, respondi, e minha voz saiu com uma calma que parecia assustar o magistrado. Se eu tivesse barrado o Dr. Arnaldo em silêncio, ele apenas procuraria outra vítima. E se eu tivesse simplesmente cortado os recursos da minha filha, ela passaria o resto da vida me odiando, acreditando que eu era uma velha avarenta e injusta. Eu precisei que ela me trouxesse até aqui. Eu precisei que ela assinasse cada uma daquelas petições mentirosas sob o juramento da lei. Para limpar um jardim, às vezes é necessário deixar as ervas daninhas crescerem até que suas raízes fiquem visíveis o suficiente para serem arrancadas de uma vez só. O Dr. Fausto abriu a pasta novamente na seção confidencial. Ali não estavam apenas números, estavam transcrições de conversas que eu havia obtido legalmente através de auditorias nas empresas que Isadora acreditava gerir com independência. Conversas onde Isadora e Arnaldo riam da minha simplicidade, planejando como venderiam meu apartamento em Pinheiros para financiar um esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimento imobiliário em Miami. Ela é sua filha, Lorena, o juiz murmurou, quase como um lamento. Como o coração de uma mãe. Suporta ver isso e continuar agindo com tamanha frieza estratégica? O coração de uma mãe morre um pouco a cada mentira, Dr. Fausto. Mas a mente de uma mulher que construiu tudo do nada sabe que o amor sem limites é o que cria monstros. Isadora foi criada no conforto, mas eu falhei em ensinar a ela o valor do suor. Eu a vi se transformar em alguém que olhava para mim e não via uma mãe, mas um obstáculo entre ela e um saldo bancário. O que o senhor vê nessa pasta não é frieza. É o último ato de educação que eu posso dar a ela. A consequência. Enquanto falávamos, um barulho de confusão veio do corredor. A voz de Isadora, aguda e carregada de desespero, atravessava a porta dupla do gabinete. Vocês não podem me prender. Eu sou a herdeira. Minha mãe está louca. Ela falsificou tudo. Ouvi o som de metal batendo contra metal. As algemas, imaginei. Um arrepio. Percorreu minha espinha. Uma mistura de alívio e uma tristeza profunda, que eu sabia que me acompanharia até o fim dos meus dias. O juiz apertou um botão no interfone e pediu que a escrivã trouxesse Isadora para dentro, sob custódia. Ele queria que o confronto final ocorresse ali, longe dos olhos curiosos do público, mas sob o rigor da sua supervisão. Quando ela entrou, estava desgrenhada. O conjunto de alfaiataria caro estava amarrotado, e a maquiagem, antes perfeita, agora escorria em sulcos negros pelo rosto pálido. Os dois policiais a seguravam pelos braços. Quando seus olhos encontraram os meus, não vi arrependimento. Vi um ódio puro, destilado. Você está feliz agora, Lorena? Ela cuspiu as palavras, ignorando a presença do juiz. Você montou um circo para me humilhar. Tudo isso por causa de dinheiro? Você tem bilhões e me dava migalhas. Você me fez mendigar por cada centavo enquanto era dona de metade da cidade. Você é um monstro. Eu não tenho bilhões, Isadora, respondi, levantando-me lentamente. O que está naquela pasta são garantias de ativos que pertencem a fundações educacionais e projetos de saneamento que eu administro. Eu sou a gestora, a guardiã. O dinheiro nunca foi meu para que eu pudesse desperdiçar com seus caprichos em iates e festas. Ele pertence ao futuro de milhares de pessoas que você nem sequer considera como seres humanos. E sobre as migalhas, eu te dei uma educação que custou mais do que eu ganhei nos meus primeiros 10 anos de trabalho. Eu te dei a chance de ser alguém por mérito próprio,
Mas você escolheu o atalho do crime. Crime? Ela riu, uma risada histérica. O Arnaldo disse que era tudo legal. Ele disse que você estava gagá. O doutor Arnaldo está sendo indiciado por formação de quadrilha, fraude processual e lavagem de dinheiro. Interveio o doutor Fausto, sua voz recuperando a autoridade. E as evidências indicam que você, Isadora, foi coautora consciente em pelo menos 3 tentativas de desvio de fundos de pensão sob custódia da empresa da sua mãe. Você não está aqui por causa de uma briga de família. Você está aqui porque tentou usar o poder judiciário para consumar um roubo de proporções federais. Isadora vacilou. Suas pernas fraquejaram e os policiais tiveram que sustentá-la. A realidade finalmente parecia ter perfurado a bolha de arrogância em que ela vivia. Ela olhou para o juiz, depois para a pasta e finalmente para mim. Pela primeira vez, vi a Isadora de 5 anos de idade, aquela que chorava quando perdia um brinquedo. Mas dessa vez o brinquedo era a sua liberdade. Mãe, ela começou, a voz falhando, tentando usar o último recurso, a manipulação emocional. Por favor, você não vai deixar eles me levarem. Eu faço o que você quiser. Eu peço desculpas. Eu retiro o processo. O processo não é mais seu para retirar-se, Isadora, eu disse, sentindo uma lágrima solitária queimar meu rosto, mas sem desviar o olhar. O Estado assumiu o caso a partir do momento em que a corrupção foi revelada. Eu te amei mais do que a mim mesma, e é por causa desse amor que eu não vou intervir. Você precisa enfrentar o mundo que tentou manipular. O juiz fez um sinal para os policiais. Enquanto eles a conduziam para fora, o som dos seus gritos foi diminuindo, abafado pelas pesadas portas de madeira, até que restou apenas o silêncio do gabinete e o tic-tac do relógio. O Dr. Fausto fechou a pasta e me olhou com um respeito que eu nunca pedi, mas que agora era inevitável. O que a senhora vai fazer agora, senhora? Lorena? Ele perguntou, guardando os papéis em seu cofre pessoal. Agora? Olhei para minhas mãos. As mesmas mãos que limparam o chão e que agora assinavam o destino de grandes corporações. Agora eu vou para casa, vou preparar um chá e, pela primeira vez em muitos anos, vou dormir sem esperar que o meu próprio sangue me apunhale pelas costas. A vingança, excelência, não é sobre ver o outro sofrer. É sobre retomar o controle da própria história. Saí do fórum sob uma chuva torrencial, recusando o guarda-chuva que o segurança tentou me oferecer. Deixei que a água lavasse o cheiro daquele tribunal da minha pele. O payoff não estava no dinheiro ou no poder, mas na liberdade de ser finalmente apenas Lorena, uma mulher que não devia nada a ninguém, nem mesmo à própria filha. O barulho da chuva contra as janelas de vidro duplo do meu apartamento na Vila Madalena era o único som que preenchia o vazio das salas amplas. Eu estava sentada na minha poltrona de couro favorita, aquela que Isadora sempre disse que era velha demais para uma mulher do meu status. No meu colo, uma xícara de chá de erva doce exalava um vapor que embaçava levemente meus óculos de leitura. Olhando para a cidade lá fora, as luzes de São Paulo pareciam pequenos pontos de esperança flutuando em um mar de asfalto molhado e névoa. O silêncio, que antes me parecia uma companhia acolhedora, agora tinha um peso diferente. Era o silêncio da vitória, mas também o silêncio do luto por uma filha que ainda estava viva, mas que eu havia perdido para a própria ganância. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã fatídica no Fórum João Mendes. O tempo, esse senhor implacável, tratou de organizar as peças que eu havia derrubado. O doutor Arnaldo não teve a mesma sorte que costumava vender aos seus clientes. Suas conexões políticas e o relógio de ouro não foram suficientes para abafar as evidências de lavagem de dinheiro e corrupção ativa que eu havia meticulosamente documentado ao longo de 3 anos. Ele agora aguardava o julgamento em uma cela comum, e os rumores nos corredores do judiciário eram de que ele estava tentando um acordo de delação premiada, desesperado para salvar a própria pele, mesmo que isso significasse afundar Isadora ainda mais. Isadora. O nome dela ainda causava uma pontada no meu peito, um reflexo condicionado de 30 anos de cuidado e proteção. Ela foi condenada em primeira instância por tentativa de fraude e estelionato qualificado.
O juiz, não o Dr. Fausto, mas uma magistrada rigorosa da 4ª Vara Criminal, não teve piedade. Isadora foi sentenciada a cumprir pena em regime fechado na penitenciária feminina de Tremembé. O resort, que ela imaginava que o mundo era, se transformou em muros altos, uniformes caque e horários rígidos para banho de sol. Decidi visitá-la uma última vez antes de encerrar esse capítulo da minha vida de forma definitiva. O trajeto até Tremembé foi marcado pelo cheiro de asfalto da rodovia Ayrton Senna e pela visão das copas das árvores que passavam rápidas pela janela do carro. Eu não fui no meu SUV. Pedi que meu motorista usasse um carro discreto. Eu não queria ostentação. Eu queria apenas a verdade. O presídio tinha um cheiro onipresente de desinfetante barato e comida industrializada, um odor que grudava na garganta. Quando Isadora apareceu do outro lado do vidro reforçado do parlatório, meu coração fraquejou por 1 milésimo de segundo. Ela estava magra. O rosto, sem as camadas de maquiagem importada, revelava as olheiras profundas de quem não dormia há meses. O cabelo, que ela sempre mantinha impecável nos melhores salões dos jardins, estava preso em um rabo de cavalo desleixado. Ela pegou o interfone com as mãos trêmulas. Você veio para rir de mim, Lorena? A voz dela estava rouca, desprovida daquela arrogância metálica que usou no tribunal. Veio ver o que sobrou da sua obra? Eu vim ver minha filha, respondi, mantendo a voz baixa e firme, sentindo o suor frio nas palmas das minhas mãos. Ou o que restou dela depois que você decidiu que eu valia menos do que um saldo bancário. Eu só queria o que era meu por direito, ela sibilou, encostando o rosto no vidro, os olhos injetados de sangue. Você sempre teve tudo, e eu tinha que pedir permissão para respirar. Você me odeia tanto que preferiu me ver presa do que me ver independente. Independência não se constrói. Sobre o cadáver emocional de quem te deu a vida, Isadora. Você nunca quis independência. Você queria controle. Você queria o poder sem o fardo do trabalho. O que está acontecendo com você agora não é ódio meu. É a gravidade. Você saltou de um penhasco de mentiras e agora o chão finalmente te encontrou. Isadora começou a chorar. Não era o choro teatral do tribunal. Era um choro convulso, de uma criança que finalmente percebeu que quebrou o brinquedo mais precioso, e não há ninguém para consertar. Tira-me daqui, mãe, por favor. O Arnaldo me enganou. Ele disse que você não sentiria falta, que você já estava velha e que nós cuidaríamos de tudo. Eu não aguento mais este lugar. As noites são longas demais aqui. Eu não posso te tirar daí, Isadora. Sinceramente, eu não faria se pudesse. Este tempo aqui é a única chance que você tem de se tornar uma pessoa real. Eu já providenciei os melhores advogados para garantirem que seus direitos sejam respeitados, mas você vai cumprir cada dia da sua pena. O dinheiro que você tanto desejava agora está financiando a sua defesa, mas não vai comprar a sua saída. Eu me levantei. O vidro entre nós parecia uma metáfora perfeita para o que nossa relação havia se tornado. Transparência sem contato. Isadora gritou meu nome, batendo no vidro enquanto os guardas se aproximavam para levá-la de volta. Eu não olhei para trás. Caminhei pelo corredor de concreto, sentindo o sol da tarde bater no meu rosto assim que saí pelo portão principal. O ar lá fora nunca pareceu tão doce. Nos meses seguintes, tomei decisões drásticas. Iniciei o processo de doação de grande parte das minhas participações para uma fundação que criei em nome da minha própria mãe, uma mulher que limpou muito chão para que eu pudesse estudar. A Fundação Maria Medeiros agora foca em educação financeira e jurídica para mulheres vítimas de violência doméstica e abuso patrimonial. Descobri que usar o meu império para proteger outras Lorenas me dava uma satisfação que nenhum dividendo bilionário jamais proporcionou. Mudei-me para uma casa menor, no interior de São Paulo, perto de Jundiaí. Tenho um jardim onde planto minhas próprias ervas e um pomar que exige cuidados diários. Meus vizinhos me conhecem apenas como Dona Lorena, a senhora que faz os melhores bolos de fubá da região e que, às vezes, é vista lendo livros grossos de economia na varanda. Eles não fazem ideia de que a mulher que lhes oferece café é a mesma que, com um telefonema, poderia abalar as estruturas de um banco nacional.
Às vezes, à noite, pego-me pensando no que Isadora estará fazendo. Imagino se ela está lendo os livros que envio mensalmente para a biblioteca do presídio. Rezo para que, um dia, quando ela sair por aqueles portões, ela não procure a herdeira no espelho, mas a mulher que ela poderia ter sido. A vingança, eu aprendi, não é um prato que se come frio. É um remédio amargo que você é forçada a administrar para salvar o que resta da sua própria dignidade. Eu não destruí minha filha, eu apenas parei de salvá-la de si mesma. E, ao fazer isso, eu finalmente me salvei. Hoje, quando olho para as minhas mãos, vejo marcas de trabalho, de idade e de luta. Mas, acima de tudo, vejo mãos limpas. E em um mundo construído sobre lama e ganância, essa é a maior herança que eu poderia deixar para mim mesma. Fecho os olhos e sinto o cheiro da terra molhada após a chuva. A tempestade passou. O tribunal silenciou. E Lorena, enfim, está em paz.